Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo 22. Quero ler com você a partir do verso 8 até o verso 17. Todos acharam? Bem? Diz assim, palavra do Senhor, Apocalipse 22, a partir do verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir, Deus, que essa mesma palavra esteja, Senhor Deus, entrando no nosso coração, na nossa mente, e nos fazendo, Jesus, buscar o Teu nome, andar na Tua presença, Pai, e cada vez mais ser reformado, trabalhado, ó Deus, voltar às origens da nossa fé verdadeira e caminhar, ó Deus, realmente rumando para a promessa que o Senhor tem para cada um dos seus escolhidos, Pai. É assim que eu oro, te pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente nessa hora, para que não apenas compreendamos a Tua palavra, mas para que ela encontre de fato lugar, ó Deus, no nosso coração e na nossa alma. Para a Tua glória que eu oro e para o nosso bem. Te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, cantamos agora há pouco o universo chora e as trevas cobriram a terra do Senhor a partir das 12 horas daquele dia da morte de Jesus. Se as coisas terminassem assim, não haveria expectativa para nenhum de nós. Quantas vezes nós olhamos para determinadas circunstâncias e somos extremamente abalados, talvez amedrontados, entristecidos, e ficamos a nos perguntar, Senhor, o que vai ser de nós? O que vai ser da minha vida, da minha caminhada? Para onde as coisas estão rumando? Mas essa, irmãos, é a pergunta daquele que talvez ainda não tenha ouvido e entendido que Deus de fato já nos mostrou todas as coisas as quais nós precisamos olhar, crer e nos direcionar para elas, entendendo que o caminho já está exposto, a vitória já está conquistada. Nós podemos de fato andar por um caminho extremamente excelente e de excelência e sair, irmãos, do meio comum, aonde nós vemos medo, aonde nós vemos muitas vezes incerteza, aonde muitas vezes nós ouvimos aquelas perguntas, o que vai ser de amanhã? O que vai ser daqui a pouco?
Confesso para os irmãos que nesses dias a gente tem ouvido tantas coisas, de tantas situações, que de fato o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, que é extremamente quedado ao pecado, que nos muitas vezes coloca em situações de cilada, o nosso coração às vezes se abala. E quantas vezes, irmãos, e eu creio que todos os dias, nós necessitamos ser relembrados daquilo que Deus tem para cada um daqueles que vai conhecendo Jesus. Todos os dias, irmãos, nós precisamos ser relembrados de como as coisas vão caminhando, para onde elas vão caminhando, para que a gente não seja surpreendido ou não fique abalado com os tempos que nos cercam. Essa noite eu gostaria de pensar, trazer ao seu coração sobre o que esse texto nos mostra, sobre o que esse texto, irmãos, assevera, e sobre a perseverança, a vitória final que está nas palavras de Jesus. Se o universo chora na morte do Senhor, nós precisamos nos lembrar que a morte não foi capaz de detê-lo e ele ressuscitou. Se às vezes, irmãos, ouvimos notícias que nos abalam, nós precisamos entender que o nosso Deus controla e dirige toda a história, e a minha vida e a sua vida. E todas as coisas, sejam elas as mais duras, de fato, elas vão colaborar para o bem daqueles que amam o Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 8 de Romanos. E assim, irmãos, olhando para esse texto, para aquilo que nós vemos assim, a gente pode aprender um pouco, ser revigorado nessa noite, e principalmente, irmão, consultar nosso coração na presença de Deus, para saber como nós temos caminhado nesses tempos atuais. João escreve esse texto a partir de uma visão que ele tem quando estava preso. João passava por uma situação extremamente dura. João era pastor na cidade de Éfeso, e dali, preso, é enviado para uma ilha, um lugar chamado Pátimos. E nesse lugar, João foi colocado para ser ali esquecido, viver apenas a tormenta de estar longe dos seus queridos. Os apóstolos já tinham se ido, os companheiros da juventude de João. Ele já tinha uma outra caminhada agora, como bem mais idoso e solitário, numa ilha como um preso. Ele tem então uma visão do Senhor que é registrada no livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa isso, a revelação, aquilo que a igreja necessita para entender como será o fim de todas as coisas. E não apenas o fim, mas como elas começam, as dores pelas quais a igreja vai passando, a questão de ser perseguida e muitas vezes injustiçada. Mas em todas as sessões de Apocalipse, em todas elas nós vamos sempre ver que o Senhor, por misericórdia e graça, preserva o seu povo. E mais ainda, Ele vai anunciando progressivamente que nós estamos caminhando para a concretização daquilo que Jesus tem para nós. João escreve 7 cartas para as igrejas da Ásia, mostrando a totalidade da igreja, como ela precisa ser advertida dos seus pecados, de muitas vezes viver uma fé relapsa, de às vezes estar no momento em que ela não é fria nem quente, e ele diz, não pode ser assim, de às vezes deixar penetrar dentro de si falsos profetas e falsos mestres, não pode ser assim, de confiar no Senhor, porque a palavra diz, aquele que vive e reina está conosco, estará assim para sempre. E nesse texto, irmãos, na última sessão do Apocalipse, que começa lá no capítulo 20, mais uma vez nós temos esse anúncio. A partir do capítulo 20, João tem a visão de que o Senhor faz a vinda de Cristo como aquilo que detém o poder de Satanás para que o Evangelho seja pregado, para que o mundo possa conhecer de fato libertação. Há um tempo determinado para que isso aconteça, mas ao final desse tempo determinado, que Apocalipse chama simbolicamente de milênio, Satanás volta a ser solto e engana por mais um breve tempo as nações. Porém, vem sobre ele o Senhor,
aquele que rompe todo o mal e estabelece o juízo. Você lê aí a partir do verso 11 do capítulo 20. Capítulo 20, no verso 15, diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse será desprezado por total, completa e longa pela eternidade de tempo da presença de Deus. Algo muito sério. Mas o capítulo 21, João começa a descrever a visão, irmãos, do novo céu e nova terra. E ele dá não apenas as medidas, comprimento, largura, altura, como ele vai descrevendo a beleza e principalmente o estado de graça eterna que a igreja passa a viver. Não haverá nesse lugar mais lágrima, nem choro, são os primeiros versículos do capítulo 21. Tudo está consumado agora e nós agora teremos a presença do Senhor por completo na nossa caminhada. A partir do verso 9, uma descrição belíssima vai tomando forma, irmãos, e quero dizer para você que hoje a primeira coisa que eu li para chegar nesse texto que nós estamos expondo foi essa descrição da cidade do Senhor. Contrapondo com que comecei a palavra aqui, estava desanimado, entristecido, mas lendo o texto e pensando: Senhor, quando vai ser esse dia? E lendo essas questões, o coração começou a ficar aquecido, começou a se encher e pensar que um dia, tudo que vivemos, tudo que experimentamos nesse tempo difícil, isso será passado e vencido. Pela fé já é vencido no Senhor. Por determinação somos mais que vencedores. Mas ainda que vejamos tempos um tanto sombrios, essa visão nos consola porque é a palavra de Deus e cremos que ela vai se cumprir. E chegamos então, irmãos, no capítulo de número 22, onde ele termina a exposição sobre a cidade santa, Nova Jerusalém. Ele começa a falar do rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e de Cristo Jesus, o seu Cordeiro. Ele vai mostrar, irmãos, no verso de número 3, que nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, nesse lugar, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte, na sua testa, na sua própria visão, está o nome dele. E ali já não haverá noite, e nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, talvez a igreja do Senhor hoje seja tão assustada, passe por tantos momentos de inquietude, porque essas palavras às vezes escorregam do nosso coração. Porque às vezes nós olhamos mais para as dificuldades do que para a promessa. Porque às vezes nós nos pegamos mais agarrados em querer aquilo que o mundo quer, do que olhar para Jesus e pensar: eu não preciso do que o mundo tem a me ofertar. E olhando para isso, irmãos, depois de ver essas palavras, ouvir essas palavras, ver essas coisas, João vai dizer: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí, irmãos, o verso de número 7 do capítulo 22 traz algo fantástico. Jesus nos dizendo: eis que venho sem demora, bem-aventurado, feliz, ou seja, alguém que tem uma esperança viva no seu coração. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Olhando então para isso, irmãos, ainda dentro de uma introdução, eu gostaria de trazer para o meu e para o seu coração como é possível, irmãos, e o que é necessário para que vivamos uma vida de perseverança e de vitória em cima das palavras de Jesus. Perseverar num mundo que às vezes é tão contraditório, controverso, cheio de interesses. Obter vitória dentro da nossa mente, do nosso coração. Não uma vitória ufanista, em que, baseado nas questões que nós temos observado, quem é vencedor é quem tem mais dinheiro,
Quem é vencedor é aquele que não tem nenhum problema de saúde, e nós sabemos que não é assim. Quem é vencedor é aquele que é feliz em tudo, que sai sorrindo sobre todas as coisas. Não é isso que a palavra do Senhor nos traz. Ao contrário, o Senhor Jesus sempre advertiu que nesse mundo nós passaríamos por aflições. O apóstolo Paulo reitera essa palavra, ele diz: todo aquele que quiser viver uma vida piedosa vai ser perseguido. Escrevendo a Timóteo, ele diz isso. Assim, irmãos, mesmo olhando para as lutas, é possível ter um espírito de fé, vencedor, no sentido de crer que todas essas coisas vão de fato passar. E nós vamos poder cantar o outro trecho da canção, que diz: para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Irmãos, aonde é possível ver isso nesse texto que nós lemos? E o que é necessário então para essa vitória final, a entrada nessa nova Jerusalém? O primeiro ponto que eu quero explorar com você é a disposição que nós devemos ter para ser corrigidos nos nossos erros, nas nossas falhas, numa caminhada para um rumo errado. Observe os versos 8 e 9 do texto que nós lemos. O apóstolo João, irmãos, depois de tão maravilhado com aquilo que ele viu, depois de ter sido impactado de uma forma tão poderosa com a visão da cidade, com as expressões do Cordeiro, em ver as batalhas que os crentes são submetidos, mas são vitoriosos, o apóstolo agora, diante daquilo que ele tinha visto, ele se queda a adorar o anjo que estava comunicando aquelas palavras a ele. O texto diz, irmãos, que João, aquele que ouviu, viu essas coisas, mas quando eu ouvi, eu prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar o anjo. Querido irmão, João era aquele que esteve junto com Jesus, pessoalmente. Foi aquele que, quando Jesus estava na cruz, ouviu de Jesus a palavra para que ele cuidasse da mãe de Jesus como a sua própria mãe, e para que ela cuidasse dele, João, como seu próprio filho agora. Era o João que era o chamado o discípulo do amor, aquele que nas imagens que você vê de pintores sobre a última ceia, é o que está reclinado no ombro de Jesus. E não obstante, irmãos, ser alguém que teve essa experiência tão forte, tão próxima, num momento em que ele se vê também diante de uma visão do próprio Jesus, ele se queda para adorar o anjo e não aquele que envia o anjo. No verso de número 9, irmãos, imediatamente o mensageiro fiel do Senhor não recebe adoração. O mensageiro fiel do Senhor, diferentemente daquela horda que foi expulsa dos céus e caiu, diferentemente daquele que, ao tentar Jesus, diz: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aquele que é fiel ao Senhor, o mensageiro fiel, diz: de maneira nenhuma, não faça isso. Eu sou um servo como você é um servo. Eu sou aquele que tem uma mensagem e, como os profetas, nós, eu, você, os profetas, os crentes no Senhor de verdade, nós somos aqueles que guardam as palavras desse livro. Adora somente a Deus, João. E, queridos irmãos, embora o texto não traga nenhuma palavra no sentido de que João se levanta imediatamente, ou que João pede perdão, alguma coisa assim, mas na continuação, e por termos essa palavra hoje diante de nós, nós podemos inferir com toda tranquilidade que João se levanta e não adora mais aquele ser angelical. Sabe, irmãos, assim como João, como a gente colocou aqui, andou tão perto de Cristo, ouviu as palavras do Senhor, ele que escreveu o Evangelho, ele que escreve 3 cartas às igrejas, ele que escreve o Apocalipse. Assim como João, irmãos, eu e você podemos também nos equivocar, escorregar, cair de fato em situações que aparecem na nossa caminhada. Nós podemos escorregar, irmãos, diante de um problema de saúde e pensar: puxa vida, agora o que vai ser de mim? E nos curvamos diante do mal. Nós podemos, irmãos, escorregar diante de problemas financeiros e dizer: não tenho outra opção agora, eu vou abandonar aquilo que é a minha fidelidade ao Senhor.
deixar de participar do sustento, da obra do Senhor, de alguma questão assim. Nós podemos escorregar, cair, irmãos, diante de uma palavra que ouvimos que nos tira do sério muitas vezes, e movidos pelo ímpeto, pela reação, pelo momento, pelo calor das coisas, falar, pensar, odiar até. Mas, irmãos, o texto traz para nós a questão de que, de fato, é possível e nós devemos cada vez mais nos submeter e ter a humildade, irmãos, a disposição para ser corrigido nos nossos erros. Muitos hoje podem estar se enganando e sendo enganados. Muitos hoje podem estar reclamando para si situações de que estão sendo injustiçados, estão sendo expostos a algo que eles não mereciam. No entanto, observe os versos de número 14 e 15 desse texto, que vão apresentar conclusões muito distintas, de acordo com o que cada um se dispõe a viver. Verso 14 fala dos bem-aventurados. E o que acontece com esses bem-aventurados? Eles não são aqueles que desde o início permanecem num patamar ilibado, que jamais foram afetados por situação alguma. Como nós observamos às vezes, irmãos, pessoas que parecem que nem cheiro ruim tem, né? Você olha a pessoa, é tão perfeito, nem suar ele sua talvez. Não é assim. O texto diz que eles lavaram, ou seja, da condição de impureza passaram para a condição de puros. Da condição de, no caso do texto, das vestiduras sujas, passaram a ter as suas vestiduras brancas. Como cantamos e como lemos na própria palavra do Senhor, Isaías diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Como nós cantamos, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Mas o verso de número 15, irmãos, mostra aqueles que continuaram com as suas vestes sujas. Enquanto lavando as vestes somos purificados dos pecados, somos objetos do perdão desses pecados, somos expostos ao sacrifício remidor de Jesus, a obra que Ele tem por nós, irmãos, a glória do seu próprio nome, alguém que nos substitui na morte que estava destinada a todo aquele que vê e sabe que é pecador. O verso 15 mostra, irmãos, o oposto disso. Ele trata de forma dura os que rejeitam o conserto da vida. E é interessante que aparece essa expressão cães aí no seu texto. E aí nós vamos chegar a uma questão que nos dias da igreja primitiva, os cães eram semi-selvagens. Não é como hoje que você tem o seu pet, né? Adestrado, bonitinho, tudo é bichinho que você pode levar para baixo e para cima, passar perfume. Naqueles dias, naquelas épocas, os cães eram bichos e bichos silvestres. Que o único interesse que havia neles não era aquele de ter o seu dono, o carinho, alguma coisa assim, mas era apenas ter alimento e sobrevivência, e pronto. Daí essa expressão trazer, irmãos, fora da cidade do Senhor, ficam aqueles que só têm o interesse em si mesmo, nas suas coisas e mais nada. E aqui o texto traz essa visão sobre os cães, mais ainda, ele vai dizer sobre aqueles que são agoureiros, que fazem todo tipo de práticas místicas que não são aquelas de se render a Jesus. Aqui o adjetivo é os feiticeiros. Diz ainda sobre aqueles que não buscam pureza nos seus atos, mas na sua intimidade, naquilo que ninguém vê, continuam impuros, sujos. E aqueles que fazem o mal contra o próximo, e aqueles que fazem as suas práticas de adoração àqueles que não são o Senhor, os idólatras. Todo aquele ainda que ama e pratica, não a verdade, mas a mentira. A última frase do verso de número 15, queridos irmãos, ela vai totalizar aqueles que desde Gênesis 3
questionam a verdade e a palavra de Deus. Sério nós pensarmos bem quanto ao que nós vemos e ouvimos nesses dias. É sério como nós devemos pensar, analisar, investigar e tratar desse tempo, irmãos. Não como um tempo de oba-oba, mas pensar e buscar diante de Deus onde está a tua verdade. Aonde está, Senhor, aquele que reflete aquilo que o Senhor tem para conosco. Quando nós pensamos assim, irmãos, nós pensamos que talvez num coração contrito, disposto a ser corrigido, está sempre perto de nós a misericórdia e o perdão do Senhor. E isso traz para mim, irmãos, algo muito glorioso. Deus não precisa que nós sejamos grandes, poderosos. Deus não precisa que eu e você sejamos aqueles que jamais erram, que jamais podem dar uma escorregada. Que Deus nos chama é ter de fato aquilo que o agrada, um espírito contrito, disposto a ser tratado, se colocar na presença de Deus com todas as nossas falhas, limitações, talvez vícios, talvez dificuldades, temperamento difícil, seja lá o que for, que nós nos apresentemos diante do Senhor, dizendo: Deus, não me deixe curvar diante de nada no meu coração a não ser o Senhor. Tenha misericórdia de mim. E eu louvo a Deus, irmãos, porque quando nós nos confessamos assim, o Senhor nos toma pela mão e diz: eu vou cuidar de você. Há algo mais nesse texto que eu aprendo, querido irmão, que é um segundo ponto dessa palavra. Perseverança, vitória final nas palavras de Jesus. O que é necessário para a vitória final, para a entrada nessa nova Jerusalém? E o verso 10 vai me dizer, irmãos, que continue conhecendo e vivendo debaixo da Escritura. Continue a cada dia andando mais e mais na palavra do Senhor. Continue vivendo debaixo dessa palavra. O texto que nós estamos investigando, irmãos, ele diz assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Não seles, ou seja, não coloque o selo fechando essas palavras. Ao contrário, deixe aberta, deixe que seja investigada, deixe que seja lida, deixe que ela seja vista, faça com que ela seja proclamada, é o que diz os comentaristas. E aqui, irmãos, primeiro, a título da explicação, há uma diferença entre essa palavra aqui profética e a profecia, por exemplo, de Daniel. No primeiro momento, lá em Daniel, é dito para que ele fechasse e selasse as palavras da sua profecia até o fim dos tempos. Capítulo 8 de Daniel, capítulo 12, em 3 versículos nós vamos ver isso. E nós vamos ver também Apocalipse, verso 4 do capítulo 10. Porém, o livro de João, aquilo que João está escrevendo, deve permanecer aberto e disponível para todos aqueles que queiram ler e ouvir essa mensagem. E isso traz para nós, irmãos, o sentido do quanto nesses nossos dias o Evangelho do Senhor jamais pode ser largado de lado em face às circunstâncias que nós vivemos. Compare tudo que passamos, todas as questões, à luz da palavra. Não deixe, querido irmão, que nada seja levado apenas para um aspecto distante, mas traga tudo que você vê, o que você passa, para que a palavra do Senhor possa não apenas encharcar aquilo, mas possa trazer esperança, possa trazer serenidade, possa trazer uma visão mais crítica, mas primeiramente vinda de Deus sobre todas as coisas. Sabe, irmãos, os textos apocalípticos dos judeus também eram mantidos selados para aqueles que não eram iniciados, para aqueles que não estavam mais avançados na cultura judaica. Mas aqui nós vamos vendo, irmãos, que louvado seja Deus, a palavra do Senhor não está presa, e ela é enviada para cumprir o plano, o propósito do Senhor para nós. A palavra do apóstolo, querido irmão, ela é recebida por alguém que foi autorizado, que foi enviado para aquela tarefa. E logo, ela é uma fonte primária vinda do próprio Jesus,
Olhe para o seu texto aí, o verso 9 diz isso, e o verso 16 também vai afirmar isso outra vez. Logo, querido irmão, quando nós olhamos para a vida que nós estamos tendo, para as questões que estão se levantando, às vezes, irmãos, diante do questionamento de muita gente nesses nossos dias, será que a Bíblia é um livro para hoje? Será que eu devo olhar para a palavra de Deus como autoritativa hoje? Olhe para esse texto e veja que o próprio anjo diz: eu fui enviado para trazer essa mensagem para você. Não cele, continue nessa palavra, continue nessa vivência. Mas há uma contraposição nesse texto, irmãos. Enquanto no verso 9 você vai ver que o critério de fidelidade é guardar as palavras desse livro, você vai ver nos versos 18 e também no verso 19 algo que vai fugir disso. A adição à palavra, a subtração à palavra, gente que coloca coisas dizendo que vem da Bíblia, gente que tira coisas dizendo que vem da Bíblia, está aí no seu texto, versos 18 e 19, e a consequência de fazer isso com a palavra do Senhor. Tenso nós olharmos para isso, irmãos, e não pensarmos que de fato a palavra de Deus é algo para ter recepção e obediência. Nós vivemos dias, irmãos, em que as igrejas estão cheias de muitos materiais. Há comentários de todos os textos bíblicos. Tem gente que é formado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem gente que se coloca com todos os títulos possíveis. Tem gente que sai de uma igreja, vai para outra igreja, e vai para outra, e vai para outra. Mas perceba, enquanto há muitos estudiosos e críticos da palavra, irmãos, é verdade também que nesses nossos dias a obediência à palavra tem sido deixada de lado. Conhecemos? Conhecemos. Sabemos textos? Sabemos. Basta você olhar para esses nossos dias e você ver as acusações que são feitas, grupos em cima de grupos. Ah, se você é crente, você não devia fazer isso. Ah, o crente que é verdadeiro não faz tal coisa, não acompanha A, B ou C, não acompanha D, E ou F. Porém, aonde estão aqueles irmãos que obedecem à palavra? Pela simples e viva decisão de obedecer. Olhando para Pedro, o Senhor Jesus manda que ele lance a rede. Pedro sabia o horário dos peixes, sabia a localização de onde eles poderiam estar. A sua prática era extremamente grande já havia sido frustrado em várias tentativas, mas a palavra que ele libera é: Jesus, já fizemos de tudo e não pescamos nada, mas já que o Senhor está falando, nós vamos lançar as redes mais uma vez. O milagre acontece. Nos nossos dias, irmãos, nós estamos sutilmente sendo empurrados para termos um sentimento de arrogância diante da palavra de Jesus. Eu quero um mistério, eu quero uma palavra nova, eu quero um pregador que me anime, eu quero alguém que me conquiste. Joia, até aí, mas aonde está a minha resposta de coração dizendo: eu vou obedecer? Porque segundo a palavra de Deus, o obedecer é melhor que sacrificar. Muita gente sacrificando, muita gente se forçando. Mas se nós queremos, irmãos, ter perseverança, vitória final, nós precisamos crer, obedecer, e isso basta. O resto vem com o Senhor. E há um último ponto ainda dentro dessa linha. É uma nuance um pouco mais sutil, num certo sentido, mas o texto vai asseverar isso de uma forma bem grande. O que é necessário, querido irmão, querida irmã, para a vitória final, para a entrada na Nova Jerusalém? Os versos 11 e 12 vão me mostrar, irmãos, que é necessário viver continuamente sendo reformado na justiça e na santidade. O seu texto diz, de uma forma muito contundente, que depois que
João é advertido, olha, deixa essa palavra aberta, porque o tempo está próximo. Mas o tempo está próximo e depois ele ouve uma asseveração, olha, que o injusto continue fazendo a injustiça, que o imundo continue sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Meus irmãos, o Senhor Jesus entrega ao nosso apóstolo aqui que o processo de santificação, ele é duradouro e ele deve ser incentivado, perseguido, vivido, insistido, repetido. Observe quantas vezes a palavra continue é colocada aí. Será que é apenas uma questão de tradução? Não é. O Senhor diz assim, olha, aquele que é malvado, que ele persevere nessa maldade, ele vai encontrar um destino para isso. Aquele que, ao contrário, quer ser bom, que ele continue nessa bondade, porque ele vai encontrar um destino para isso. E eu quero te chamar a observar as duas contraposições que há nesses versículos, irmãos. O verso 11 traz para nós, em primeiro lugar, o injusto contra o justo. Veja, o que pratica o mal, o erro contra o próximo, é esse que estabelece a questão da injustiça. Ele vai contra o que busca o correto, contra o que busca o bem para o próximo. Então, continue o injusto dentro desse caminho, a palavra está sendo exposta. Mas o justo continue na prática da justiça, porque a palavra está sendo exposta. Depois ele vai falar, irmãos, ao mostrar essas questões que está estabelecida nos nossos relacionamentos, o texto vai falar o impuro contra o santo. Agora já não são mais aspectos de um com o outro, de relacionamentos, mas aspectos do nosso coração, da nossa intimidade, nos aspectos íntimos, naquilo que está no nosso pensamento, naquilo que está nos nossos sentimentos, naquilo que às vezes nós até julgamos, olha, eu não fiz mal a ninguém, isso é só entre eu e Deus, isso é só entre eu e aqui dentro do meu convívio mais íntimo, talvez só eu mesmo. O Senhor diz, olha, nada disso vai escapar ao meu olhar. Quando nós pensamos que ninguém nos vê, ninguém vai nos julgar, né? Porque às vezes eu sou alguém que nutro certos sentimentos e não exponho. Às vezes eu estou dentro da igreja, ou dentro do meu serviço, ou dentro da minha casa, mas está só eu com os meus pensamentos, ruminando os meus sentimentos. Continue dentro dessa toada, porque tudo terá as suas implicações, as suas consequências. O verso 12 diz, irmãos, que o Senhor vai trazer todas as nossas obras e vai nos conceder um galardão. Muitos trabalham apenas essa questão de um prêmio, mas a grande realidade é que todas as nossas vivências trarão consequências para nós. Não há nada que seja oculto que não virá à claridade. Não há nada que esteja no profundo que não venha à tona. Mas o verso 12 diz que o Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Caminhando para o final, querido irmão, como nós podemos aplicar esse texto? A questão de como garantir a sua entrada na Jerusalém celestial está resumida nos versos 13 e 14. A grande questão é, você tem reconhecido quem é Jesus na sua caminhada? O texto traz de uma forma poética, belíssima, dizendo que Jesus, irmãos, é aquele que vem antes de todas as coisas e aquele que será e é depois de todas as coisas. Duas letras gregas, alfa, primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última letra. Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, ele é a imagem do Deus invisível, ele é antes de todas as coisas. Primeiro e o último, princípio e fim. Reconhecemos isso, irmãos?
Veja, como eu falei no primeiro ponto, a disposição de sermos corrigidos. Quantas vezes, irmãos, diante das notícias, diante dos nossos sentimentos, será que Jesus vem impactando todas essas coisas, dizendo: olha, eu já estava aqui muito antes disso, eu sei como é isso? Será que nós temos a convicção, irmãos, no nosso coração: olha, Jesus é quem vai estar depois de tudo isso? Quando tudo isso passar, seremos nós e o Senhor Jesus. Essa é uma das questões. Mas o verso 14, que nós já lemos, irmãos, traz a questão da nossa atitude, de nos achegarmos a Jesus, de não apenas termos a definição que até o mundo tem. O mundo diz que ele é alguém muito bem intencionado, o mundo diz que ele é poderoso, que fez vários sinais, o mundo diz que ele era um ser iluminado, alguém muito acima. O mundo diz, irmãos, que ele era um grande mestre, um professor, psicólogo, tantos adjetivos. Mas a questão é: ele é Senhor? A questão é: ele é o meu Salvador? Ele é aquele da onde não vou fugir, porque em todas as coisas ele vai estar presente? Talvez essa seja uma resposta que nós precisamos ter nesses dias. Diante da nossa ira, dizer: Jesus, me controla. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele lhes entregue, ele lhes assista, ele lhes conceda o direito à árvore da vida. Aonde você lembra da árvore da vida? Aquela árvore que estava lá no início, aquela árvore que estava diante do ser humano, que o Senhor depois coloca um guardião para que o homem não se achegue a ela. Mas agora o Senhor lhes dá novamente acesso à vida eterna, e entrem na cidade, veja, pelas portas. E aqui uma inferência, né? Não é pela janela, não é jogado, mas entre com a autoridade de um salvo. Querido irmão, talvez você possa dizer: sim, eu já reconheci Jesus como Senhor da minha vida, eu já fui um dia até Ele. Mas a pergunta diante do que nós meditamos nesse texto é: como é que está a sua vivência? Uma caminhada de perseverança que vai sempre sendo ampliada, ou apenas aquele momento distante que um dia talvez eu ouvi uma música que tocou meu coração, talvez eu ouvi um grande pregador, não é esse que está falando hoje, mas alguém muito mais tranquilo que falou a palavra e você disse: sim, eu quero andar com esse Jesus, mas isso já ficou há um tempo. E hoje precisa de uma reforma, hoje precisa de um belo polimento, precisa de um retorno para dizer: Senhor, eu tenho deixado isso para trás. Sabe, irmãos, nós temos observado a palavra de Deus nessas nossas necessidades pessoais. Ou será que Jesus é poderoso só no domingo, quando é exposto o Evangelho? Mas diante das crises emocionais, talvez o meu coração trate Ele como incapaz de cuidar de mim. E aí eu recorro a tudo. Assim como talvez quem eu julgo, né? O fulano que diz assim: rapaz, hoje está difícil, põe uma para mim aí para eu esquecer. Assim como alguém diz: está insuportável, e eu vou até a boca buscar algo que vai me colocar fora do ar desse momento. Talvez muitos crentes hoje, irmãos, abandonem o Senhor Jesus para buscar talvez em algo que seja lícito, mas que acabe tomando o lugar do Senhor na nossa caminhada. Por fim, querido irmão, eu quero deixar você com o verso de número 10. Esse é um tempo que nós precisamos observar que o fim está se aproximando. Cada dia, graças a Deus, é um dia a menos. Nós precisamos ter isso na nossa mente. E o verso 17, irmãos, selando tudo isso que temos visto aqui, ele diz que o Espírito Santo é aquele que diz: vem, Jesus. O Espírito Consolador que Ele deixou entre nós. A noiva, a igreja do Senhor Jesus, é aquela que deve aprender não só a cantar, mas viver dizendo: vem, Jesus. Vem, Senhor.
Vem, porque não é só saudade, é dor. Não é só, Senhor, vontade, é necessidade. Vem estar entre nós. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque Ele diz ainda: se você tem sede, venha também. Não nesse aspecto que o Senhor vem, mas venha até Ele e beba da água da vida. Sacie sua sede no Senhor. Eu queria orar com você, querido irmão, querida irmã, e gostaria de convidar você a baixar um pouco sua fronte e se colocar diante de Deus. Por que orar, pastor? Porque, meu irmão, minha irmã, não existe outro caminho senão de termos uma conversa franca com Cristo em todo o tempo. Como eu falei para os irmãos, esses são dias que muitas vezes nós nos abalamos. E eu confesso para os irmãos, como é difícil às vezes a gente parar e dizer: eu vou orar antes de falar qualquer coisa. Eu vou orar antes de me desesperar. Eu vou buscar Jesus, porque Ele muito, mas muito mais do que eu, Ele pode cuidar de mim. Queria te convidar a falar com Ele. Como é que tem sido sua caminhada? Como nós precisamos ser reformados e renovados nesses dias. Como nós precisamos, irmãos, ser reanimados. Porque nós temos visto e ouvido que os dias são maus. Nós temos visto e ouvido que são dias para nós sermos vigilantes. Mas são dias também para a gente levantar os nossos olhos e ver que aquele que venceu a morte tem nos concedido a graça de ver que Ele nos conduz em vitória com Ele também. Senhor Jesus, bendito seja o Senhor, Pai. Te adoramos, te bendizemos. Porque, Senhor, antes de qualquer outra coisa, a Tua palavra nos diz que todo aquele que invocar o Teu nome, Senhor, será salvo. E nessa noite, Pai, se há alguém entre nós aqui, se há alguém nos acompanhando pela internet que ainda não Te conhece de verdade, Senhor, que o Senhor, por misericórdia, toque nesse coração. Que o Senhor toque, ó Deus, trazendo a Tua bondade, o Teu amor. Quantas vezes falamos do Teu amor, Jesus, mas talvez ainda não tenhamos experimentado esse amor de verdade. Quantas vezes, ó Deus, nós falamos do medo e às vezes nós somos tão cercados por ele. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos nessa noite e nos ajuda, Pai, a sermos perseverantes, a sermos, ó Deus, aqueles que confiam em Ti e se entregam a Ti, Pai. No nome santo do Senhor, Deus, rompe toda prisão, todo grilhão, Pai, tudo aquilo que nos afasta de andar na Tua presença. Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, olhando para nós, derrame da Tua misericórdia e da Tua graça. Levanta, ó Deus, aquele que está cansado, sobrecarregado, às vezes, ó Deus, desanimado, já entregou os pontos. Pai, renova em nome de Jesus e traz sobre nós, ó Deus, a convicção de que o Senhor venceu e nós somos vencedores contigo, Pai. De que tudo, Deus, está nas Tuas mãos e a nossa vida também, a nossa igreja, a nossa pregação, tudo está diante do Senhor. E o Senhor vai vir trazer o galardão, o Senhor vai trazer a Tua bênção, o Senhor vai nos mostrando e vai nos confirmando, Deus, o quanto o Senhor nos ama e cuida de nós. Derrama, Deus, do Teu amor sobre o pai de família, a mãe de família. Derrama o Teu amor, ó Deus, sobre aquele que está solitário. Derrama o Teu amor e a Tua graça, Pai, nessa noite, enchendo o nosso coração da Tua bênção, Senhor, da convicção de que nós jamais estamos sós, porque o Senhor está conosco. E nós e o Senhor somos sempre a maioria, porque o Senhor é poderoso, grande, louvado, o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Salvador. Pai eterno, guarda-nos desse mal, desses nossos dias. Dá-nos a visão, Senhor Deus, de que antes de qualquer coisa, nós corramos para Ti e sejamos consolados no Senhor. Muito obrigado, Pai.
Ajuda-nos. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar o último cântico. Esse cântico é um cântico muito conhecido nosso. E é um cântico que nos traz a questão dos grandes vencedores, glorificando o nome do Senhor. Quando você cantar, querido irmão, lembra que você está entre esses. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, o Leão de Judá, a raiz de Davi, como nós lemos ali. Aquele que venceu, que vai abrir o livro. E se o Senhor assim, dia a dia, cumprindo a sua promessa, nós vamos estar com o nosso nome escrito nesse livro da vida, o livro do Senhor. Amém?